Já te contaram que os senhores feudais moravam em castelos fortificados situados em meio às suas terras? Bom, há muitas pessoas que nunca nem sequer pensaram sobre a época do feudalismo, mesmo que seja um tópico que é tão importante quanto interessante. Quer saber mais? Eu te conto. O feudalismo foi a forma de organização política, econômica e social na Europa Ocidental desde o século V após o fim do Império Romano, até o século XV na Idade Média. Esse sistema econômico, social e político era assentado em relações nas quais os senhores subordinavam vários camponeses que, em troca, tinham a proteção do feudo e o direito de explorar na terra do senhor. Bom, a origem do feudalismo está na crise que provocou a queda do Império Romano do Ocidente. No século III, por conta da crise econômica provocada pela falta de escravizados e das invasões germânicas, os romanos abandonaram totalmente as cidades e migraram para o campo, com o objetivo de encontrar proteção e trabalho. Foi dessa forma que surgiram os colonatos, nos quais aqueles que encontraram abrigos no campo e trabalharam para o seu senhor. Então, o surgimento dos reinos germânicos, no século V, contribuiu muito para aprofundar o processo de ruralização europeia. Enfim, para o surgimento do feudalismo, além do movimento de saída das cidades para o campo, o enfraquecimento do poder político contribuiu para isso. Basicamente, o feudalismo foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos V a XV durante a Idade Média. Se baseava em grandes propriedades de terra, que eram os feudos, que pertenciam aos senhores feudais. A mão de obra era servil, diferente da Idade Antiga, quando a mão de obra era escravizada. Os servos eram a maioria da população, e em troca de moradia e proteção, os servos trabalhavam para os senhores feudais e para a sobrevivência deles mesmos e de suas famílias. A sociedade feudal era rural, e a minoria que estava no topo da pirâmide social, nobres e clero, era sustentada pela classe de maior tamanho e a única que trabalhava, a dos servos. Era uma sociedade estamental que não permitia a mobilidade social. A economia durante a Idade Média era basicamente agrária, utilizando a terra, o que não significa que o comércio desapareceu. Durante a Antiguidade Clássica, o mar Mediterrâneo foi o principal local de comércio marítimo. Foi com a expansão árabe que o Mediterrâneo foi conquistado por esses povos, e os europeus ocidentais não tiveram outra alternativa senão a agricultura. Além disso, com a fuga das cidades para o campo, o valor da terra aumentou. A prática agrícola exigia cuidados com a terra. Para isso, os servos que ali trabalhavam utilizavam instrumentos como o arado e a força de animais domesticados. Com isso, a produção aumentou e, consequentemente, a população também. No início do período medieval, os reis germânicos tentaram manter a unidade territorial do Império Romano. Os reis germânicos eram líderes políticos e militares, pois atuavam à frente de seus soldados em tempos de guerra. O poder secular estava ligado ao poder religioso, razão pela qual a Igreja Católica teve grande influência na política medieval. Com a queda do Império Carolíngio, a unidade territorial entrou em colapso e o poder foi descentralizado entre os senhores feudais. Cada feudo governava a si mesmo, estabelecendo a sua própria política. Agora que vocês já aprenderam sobre o que é o feudalismo, o que acham de participar do nosso quiz especial? Quiz Time! Qual era o sistema social da época do feudalismo? Qual era o sistema de economia da época? Qual era o papel dos senhores feudais? Qual era o papel dos servos? Quando começou o feudalismo?
Com que propósito os romanos migraram das cidades para os campos?